Você sabe o que realmente deixa um narcisista infeliz? Você vai se surpreender com o que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. Mas antes de te contar as 12 coisas que eles mais odeiam, você precisa saber que esse vídeo aqui, ele não é só mais um vídeo qualquer, não. Isso aqui pode ser um divisor de águas. Imagine você ter acesso a umas 5 sessões de terapia compactadas em um único vídeo e de graça. Você não vai encontrar nada parecido no YouTube, nada, eu te garanto. Eu preparei isso aqui com todo cuidado para te tirar do papel de vítima e te transformar em alguém inatingível. Então se prepare, porque o que você vai aprender aqui agora nesse vídeo pode mudar tudo. Fala, sobrevivente! Eu sou o Ronald Lima e você está exatamente no meu canal, que aliás pode ser um pouco seu também. E para isso é muito fácil, basta que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. E se você tiver dúvidas se vale a pena ou não a sua inscrição por aqui, eu lhe faço um convite para que você assista uns 2, 3 vídeos sobre narcisismo aqui no canal, daí você decide se vale a pena ou não, tá certo? Então, bora pro vídeo! Como deixar um narcisista irritado, infeliz, desestabilizado? Quais são as 12 coisas que fazem um narcisista perder completamente o controle, cujas ações eles não querem que você descubra? Vamos lá então? A primeira coisa, o nosso primeiro tópico, é quando você brilha sem ele e vive melhor depois de deixá-lo. Sim, veja bem, narcisistas, eles vivem pelo controle. Se eles não podem te controlar, não podem também te ferir. Mas o que acontece quando você não só escapa do controle deles, como ainda você também cresce, prospera, e se torna uma versão ainda melhor de si mesmo? Eles entram em pânico. Sim, no início eles tentam fingir que não se importam. Vão espalhar mentiras sobre você, diminuir as suas conquistas, ou até tentar voltar para a sua vida só para sabotar a sua felicidade. Mas no fundo, a raiva e a frustração são insuportáveis. Eles queriam que você estivesse sofrendo, sentindo saudade, implorando para voltar, mas em vez disso, você está vivendo a sua melhor fase. Imagine um ator que sempre quis ser o protagonista da história, mas de repente ele descobre que o filme não é mais sobre ele. Ele não tem mais o papel principal e, pior, nem figurante ele é mais. É assim que um narcisista ele se sente quando ele percebe que você está bem sem ele. Nada atormenta mais um narcisista do que ver a vítima se recuperando, crescendo e seguindo em frente, feliz, como se ele nunca tivesse existido. Isso os corrói por dentro. Sim. Veja, você já percebeu como alguns narcisistas eles voltam a aparecer exatamente quando você está se recuperando? Como se tivesse um radar que detecta a sua felicidade? Isso acontece porque eles não suportam te ver livre. Eles precisam destruir a sua paz para se sentirem no controle novamente. E sabe qual é o pior pesadelo deles? Que você não só se recupere, mas que outras pessoas vejam a sua força e a sua superação. Isso desmonta completamente a narrativa de que eles criaram sobre você. Percebe? Então, quer vingança contra um narcisista de verdade? Viva a sua melhor vida, cresça, brilhe, realize os seus sonhos. Eles vão falar mal, tentar te atingir, se vitimizar, mas tudo isso é só um reflexo do desespero deles ao perceber que perderam completamente o controle sobre você. Então a sua felicidade é a maior derrota para um narcisista, tá certo? O número 2 é quando você o ignora completamente.
Os narcisistas, eles vivem de atenção. Para eles não importa se essa atenção é positiva ou negativa. O importante é que você esteja reagindo de alguma forma. Quando você os confronta, se irrita ou até mesmo tenta provar algo para eles, você está exatamente onde eles querem que você esteja. Mas quando você ignora completamente, eles perdem a principal fonte de nutrição do ego, o seu envolvimento emocional. Pensa nisso. Um narcisista, ele prefere que você o odeie do que o ignore. O ódio, gente, ainda é uma forma de vínculo, porque significa que ele continua ocupando espaço na sua mente e no seu coração. Se você ainda está debatendo, discutindo ou tentando se defender, ele tem a certeza de que ainda exerce poder sobre você. Mas agora imagine o contrário. Você simplesmente não se importa, você não reage. Você age como se ele não existisse. Isso desestabiliza completamente o narcisista. Ele entra em colapso porque ele não sabe lidar com a ausência da sua atenção. E aí vem aquele desespero, né? Ele pode tentar te provocar ainda mais, buscando qualquer tipo de reação, ou então ele pode inventar histórias para te atingir emocionalmente. Ou então ele pode se vitimizar ou fingir que mudou só para te puxar de volta. Mas no fundo ele está desmoronando. Sem atenção ele perde força. Veja bem, você já percebeu como os narcisistas fazem de tudo para te provocar quando você começa a se afastar? Eles testam seu limite, te desafiam, fazem questão de aparecer, nem que sejam para causar uma última reação. Isso acontece porque eles sabem que enquanto você ainda está ali envolvido emocionalmente, eles ainda têm um certo controle sobre você. O que eles não suportam é serem tratados como irrelevantes. Então, se você realmente quer deixar um narcisista infeliz, não discuta, não justifique, sabe? Não tente ensinar nada, não, apenas ignore. Sem a sua validação, ele perde o que ele mais deseja, que é ser o centro da sua vida. A indiferença, portanto, ela destrói um narcisista mais do que qualquer confronto direto. E é isso que você precisa saber. O tópico 3 é quando você dá a ele um não firme e segue em frente. Se tem algo, gente, que um narcisista odeia, é ouvir um não firme e perceber que não pode te manipular para que você mude de ideia. Ele está acostumado a dobrar as pessoas, a convencê-las a ceder, a distorcer realidades para conseguir o que quer. Mas quando você diz não e mantém a sua posição, sem hesitar, sem se justificar, ele entra em puro desespero. Os narcisistas não sabem lidar com limites, não sabem. Eles esperam que diante da insistência deles ali e das manipulações, você acabe cedendo. E é por isso que eles reagem de forma tão intensa quando você os enfrenta com um não inegociável. Aí eles podem fingir que aceitaram, mas continuar insistindo de forma disfarçada, né? Ou então se fazer de vítima, tentando despertar a sua culpa. Ou então atacar você acusando de ser frio, ingrato ou cruel, se afastar temporariamente, esperando que você mude de ideia. Mas a verdade é que eles não suportam ser contrariados. O simples fato de perceberem que você não tem medo de manter a sua posição já é suficiente para desestabilizá-los. Entende? Agora veja só. Pense nas vezes que um narcisista ele tentou te convencer a mudar de ideia. Pense. Você já percebeu como eles sempre criam uma justificativa,
uma manipulação ou uma ameaça velada para fazer com que você reconsidere? E o que acontece quando você não cede? Eles ficam sem reação. Tentam de tudo, mas nada parece funcionar. E isso os deixa completamente perdidos. Sim, mas para que isso funcione, você precisa se manter firme na sua posição. Não adianta você dizer não e depois ceder. Aí isso só reforça a ideia de que ele pode te manipular se insistir o suficiente. Então, se você quer deixar um narcisista infeliz, pare de ceder às manipulações dele. Diga não, mantenha sua posição firme e siga em frente, sem hesitar. Nada confunde e frustra mais um narcisista do que alguém que tem limites inabaláveis. Sim. A quarta coisa é o seguinte: quando você implementa consequências e limites inegociáveis. Veja, narcisistas, eles acreditam que eles podem fazer o que quiserem sem sofrer as consequências. Eles acham que podem mentir, manipular, enganar e sair impunes. E muitas vezes conseguem, tá? Isso porque a maioria das pessoas, por medo, culpa ou confusão, não faz valer as consequências. Elas ameaçam impor limites, mas não os aplicam. E quando o narcisista percebe que não há consequência real, ele segue fazendo o que ele sempre fez. Mas quando você implementa um limite e faz valer as consequências de forma inegociável, ele entra em choque. Porque ele não está acostumado a pagar o preço pelos seus atos. Imaginem que um narcisista te traia, mente para você ou desrespeita um limite que você impôs. Você diz que isso tem que parar, mas ele ignora e continua agindo da mesma forma. Agora pense, se você apenas reclama, mas continua permitindo o mesmo comportamento, ele não tem nenhum motivo para mudar, percebe? É como um criminoso que comete delitos sem nunca ser preso. Se não há punição, o comportamento continua. Então, o que acontece quando você não apenas impõe o limite, mas aplica a consequência real? Aí, veja bem, você se afasta sem aviso, você corta benefícios que ele tinha com você, você bloqueia a comunicação ou limita drasticamente o contato, você muda a dinâmica e o faz sentir que não pode mais agir sem repercussões, sem consequências. A grande verdade é que narcisistas odeiam perder acesso a algo que eles achavam que era garantido para eles. Se ele percebe que pode fazer o que quiser e você sempre estará ali, ele vai continuar abusando. Mas quando ele vê que cada ação tem uma consequência, aí ele se desestabiliza. Sim. Agora pense aí em todas as vezes em que você diz que não aceitava mais algo, mas acabou cedendo, né, depois ali de um tempo. O narcisista, ele percebeu isso e ele continuou te testando, porque ele sabia que no final você sempre acabaria permitindo, cedendo. Agora imagine o contrário, você diz para ele o seguinte: olha, se você fizer isso, eu vou cortar o contato. E realmente faz. Você diz, olha, se você desrespeitar esse limite, eu me afasto. E realmente se afasta. O narcisista, ele entra em desespero, porque ele nunca esperava, essa que é a verdade, ele nunca esperava que você fosse firme dessa vez. Então os narcisistas, de um modo geral, eles testam os seus limites até descobrirem até onde eles podem ir. Se você não impõe consequências reais, eles continuam te explorando. Nada frustra mais um narcisista do que perceber que suas ações agora têm um preço e que ele finalmente terá que pagar por elas. Tá certo? O tópico de número 5 é o seguinte, é quando você
para de reagir emocionalmente. Isso é importante. Os narcisistas, eles não jogam com fatos, eles jogam com emoções. Eles sabem que se conseguirem te desestabilizar emocionalmente, eles terão vantagem sobre você. E é exatamente assim que eles controlam as suas vítimas. Mas quando você para de reagir emocionalmente, a manipulação perde o efeito. O jogo deles simplesmente não funciona mais. Os narcisistas, eles são mestres em provocar reações. Eles sabem exatamente o que dizer e como dizer para te fazer se sentir culpado, inseguro ou fora de controle. Eles podem te provocar com insultos sutis ou comentários passivo-agressivos, te testar elogiando e depois criticando logo em seguida, usar o gaslighting para te fazer, para que você possa duvidar de si mesmo, né? Se vitimizar para despertar a sua empatia e te prender ao ciclo. Se você responde com raiva, tristeza ou até tentando ali se explicar, ficar se explicando, eles vencem, porque isso significa que ainda tem um impacto sobre você. Agora, quando você responde com calma, sem demonstrar nenhuma emoção, eles percebem que perderam o controle. E é nesse momento que começam ali a enlouquecer. E aí eles podem tentar aumentar a intensidade da manipulação, podem partir para ataques mais diretos, tentando te desequilibrar de qualquer forma, ou podem até se afastar por um tempo, mas sempre tentando uma nova abordagem no futuro. A verdade, gente, é que eles não sabem lidar com o silêncio emocional. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já percebeu que quanto mais você tenta se defender ou explicar, mais o narcisista parece ganhar força? Já percebeu isso? Isso acontece porque ele não está ouvindo para entender, ele está ouvindo para controlar as suas emoções. Agora imagine o contrário. Você escuta, mas não se abala. Você olha nos olhos do narcisista e simplesmente não reage. Isso destrói completamente o senso de poder dele, porque ele percebe que não tem mais controle sobre você. Então, se tem uma coisa que um narcisista odeia, é não conseguir manipular as suas emoções. Quando você responde, portanto, com fatos e não com sentimentos, ele perde o poder. A verdadeira vitória contra o narcisista não é vencê-lo em um debate, mas impedir que ele tenha qualquer efeito sobre você. Esse é o nosso número 5. E prosseguindo, o número 6 é quando você mostra que não precisa dele. Sim, o narcisista, ele quer que você acredite que precisa dele. Ele faz você duvidar das suas capacidades, das suas decisões e até da sua própria identidade. Ele quer que você se sinta fraco e incapaz de seguir sozinho. Mas a verdade é que ele é quem precisa de você. Quando você se torna autoconfiante e independente, ele perde completamente o controle, porque nada assusta mais um narcisista do que uma vítima que descobre a sua própria força. Desde o início da relação, gente, o narcisista ele trabalha para enfraquecer a sua autoconfiança. Ele pode te criticar de maneira sutil, né, para minar a sua autoestima, se fazer de indispensável, né, como se sem ele você não soubesse o que fazer. Ele pode fazer você acreditar que ninguém mais te entenderia ou te amaria, criar uma dependência emocional, financeira ou psicológica para te manter preso. Mas quando você desperta para essa manipulação e percebe que pode seguir a sua vida sem ele, é como se o chão desaparecesse sob os seus pés. Sim, ele percebe que não tem mais nada para te oferecer que te faça ficar com ele. E aí que ele tenta recuperar o controle. Ele pode começar a elogiar,
e fingir que mudou. Ele pode tentar fazer você se sentir culpado ou culpada por abandoná-lo, né? Pode usar ameaças emocionais para te enlaçar, te prender novamente. Mas quando você mantém a sua postura firme e mostra que a sua felicidade não depende dele, ele se desespera. Sim, gente. Pense aí em todas as vezes que você teve medo de seguir em frente aí sem um narcisista. Pense. Agora imagine como seria a sua vida sem esse peso, sem essa manipulação, sem essa necessidade de validação externa. A maior liberdade que você pode conquistar é saber que você é suficiente, que você não precisa dele para ser feliz. E nada destrói mais um narcisista do que perceber que ele não é mais necessário para você. O narcisista, ele quer que você se sinta frágil e incapaz. Porque enquanto você acreditar nisso, ele terá poder sobre você. Sim, mas quando você descobre a sua força, a sua independência e o seu valor, ele perde o jogo. Tá certo? Número 7 é quando você tem redes de apoio e amizades reais. Olha, os narcisistas, eles sabem que não podem controlar você se você tiver um círculo de apoio forte. Eles sabem disso. E é por isso que desde o começo da relação eles tentam te afastar das pessoas que realmente se importam com você. Eles querem, na verdade, que você acredite que só pode contar com eles. Sabe? Mas quando você se cerca de pessoas que te apoiam e te fortalecem, o narcisista ele perde completamente o controle. Um narcisista ele sabe que sua manipulação funciona melhor quando você está sozinho. Por isso é que ele vai tentar causar intrigas entre você e seus amigos e seus familiares. Ele vai falar mal das pessoas que você ama, insinuando que elas não te valorizam, tentando colocar uma pulga atrás da sua orelha, se vitimizar para que você se sinta culpado por dar atenção a outras pessoas, criar conflitos para te deixar emocionalmente esgotado e sem energia para socializar. Porque quanto mais isolado você fica, mais dependente dele você se torna. Agora, o que acontece quando você começa a se conectar com outras pessoas e fortalecer a sua rede de apoio? Veja, você passa a ter alguém com quem você possa desabafar e a manipulação perde o efeito. Você percebe que há vida fora do ciclo narcisista. E também você recebe suporte emocional e se sente mais forte para sair da relação. Você enxerga com mais clareza o quanto que ele estava ali distorcendo a sua percepção da realidade. E isso, gente boa, desespera o narcisista. Ele começa a perceber que não é mais o centro do seu universo, que as suas mentiras estão sendo desmascaradas e que seu domínio, o poder que ele tem ali sobre você está ruindo. Entende? Olha, faça a seguinte reflexão. Pense em todas as vezes que o narcisista tentou fazer você duvidar de alguém que te queria bem. Agora imagine o quanto ter o apoio certo pode ser a diferença entre continuar preso na relação ou finalmente se libertar. A verdade é que a sua força não está apenas dentro de você, mas também nas conexões que você constrói. Narcisistas, eles querem que você se sinta sozinho e sem saída. Mas quando você constrói uma rede de apoio real, você se torna inatingível para ele. Então, o maior medo do narcisista é que você perceba que há um mundo lá fora e que ele nunca foi essencial na sua vida. A 8ª coisa que eu quero comentar contigo aqui é quando você o expõe de forma sutil. Os narcisistas, eles vivem de aparências. Eles fazem de tudo para manter uma imagem impecável, seja de pessoas incríveis
ou de vítimas incompreendidas, ou de gênios superiores, mas há algo que eles não suportam: ser expostos, principalmente quando isso acontece de forma sutil e inteligente, sem que eles possam ali ficar se vitimizando ou distorcer a situação. O narcisista ele tem pavor de ser visto pelo o que ele realmente é. Ele sabe que se as pessoas ao redor começarem a enxergar as suas manipulações, o jogo dele acaba. Mas atenção, confrontar um narcisista, expô-lo diretamente, confrontando diretamente, pode ser muito perigoso, pois ele pode reagir de uma forma agressiva ou virar a situação contra você. Então a melhor maneira de expô-lo é com sutileza, inteligência. E aqui estão algumas formas para que você possa fazer isso. Questione com calma e lógica. Se ele contar uma mentira, por exemplo, pergunte educadamente: tem certeza? Porque semana passada você disse outra coisa. Reforce os fatos publicamente também. Se ele tentar distorcer uma história, simplesmente mencione os fatos reais diante de outras pessoas, sem dar espaço para a polêmica. Destaque as suas contradições. Sim, se ele agir de forma diferente do que prega, faça uma observação natural. Pô, engraçado, eu achei que você sempre falasse que odiava esse tipo de coisa. Entende? Use o silêncio e o olhar. Muitas vezes uma expressão de descrença ou um silêncio estratégico valem mais do que 1000 palavras. Sim, e lembre-se, o narcisista espera que você reaja emocionalmente, pois assim ele pode inverter a situação e te pintar como exagerado, agressivo, mas quando você o expõe com inteligência, sutileza, calma, ele perde a defesa. Pois é, gente boa. Pense aí em todas as vezes que um narcisista mentiu, manipulou ou distorceu a realidade sem ser questionado. Pense aí. Lembrou de alguma coisa? Pensou? Agora imagine o impacto que teria se ao invés de você reagir emocionalmente, você apenas deixasse as contradições dele visíveis para todos, de maneira natural e sem se desgastar. Pior pesadelo de um narcisista é ser visto pelo que realmente é, sem que ele possa ter chance ali de reverter o jogo. Certo? Então, fechando aqui esse tópico, o narcisista odeia de verdade, com todas as forças, ser exposto. Mas ele não pode te atacar se você o faz de forma inteligente, sem confronto direto. Se você quiser desestabilizar um narcisista, não o confronte com raiva, apenas ilumine a verdade e deixe que ele se enrole sozinho. Entendeu? O tópico 9 é quando você mostra que o vê como ele realmente é. Os narcisistas eles fazem de tudo para criar uma imagem perfeita. Eles querem ser vistos como pessoas superiores, admiradas, respeitadas, mas a verdade é que eles são inseguros, carentes, cheios de medo. O grande terror de um narcisista é alguém que enxerga através da máscara dele e não se deixa enganar. O narcisista ele precisa da sua validação, ele precisa. Ele quer que você o veja como especial, como poderoso ou então digno de pena, dependendo da estratégia que ele usa. Mas o que acontece quando você simplesmente não se impressiona? E o que acontece quando você o olha e em vez de ver um ser grandioso, vê apenas um manipulador carente e frustrado? Ele perde completamente o controle. E aí, se ele tenta se exibir, você não demonstra admiração. Se ele se vitimiza, você não cede à manipulação. Se ele tenta te intimidar, você percebe que ele não é tão forte assim. E isso o corrói por dentro. Porque ele precisa desesperadamente ser visto da maneira que escolheu. Se você vê a verdade, ele perde todo o poder sobre você.
E aqui está um detalhe também importante, gente boa. Você não precisa dizer nada. Só o fato dele perceber que você não o idolatra mais e que a sua visão sobre ele mudou, já o desestabiliza profundamente. Sim. Olha, pense em todas as vezes que você tentou justificar os comportamentos de um narcisista, dando desculpas para as atitudes dele. Pense. Agora imagine como ele reagiria se você, em vez de continuar alimentando essa ilusão, simplesmente o enxergasse pelo que ele realmente é. Sem raiva, sem ódio, apenas com indiferença e lucidez. Isso é insuportável para um narcisista, o deixa profundamente infeliz. Então o narcisista ele quer que você o veja como ele escolheu ser visto. Mas quando você percebe a verdade sobre quem ele realmente é, ele perde o poder. A pior coisa para um narcisista não é ser odiado, é ser visto como um ser humano comum, sem nada de especial. E o tópico de número 10, quando você quebra o ciclo de manipulação e gaslighting. Sim, narcisistas, eles não querem apenas controlar as suas ações, eles querem controlar a sua mente. Eles jogam com a sua percepção da realidade, te fazem duvidar de si mesmo e te deixam confuso para que você dependa deles para entender as coisas direito. Isso se chama gaslighting, um jogo psicológico onde o narcisista distorce os fatos, nega o que ele disse ou fez e faz você questionar a sua própria memória e o julgamento que você tem das coisas. Mas quando você começa a enxergar a verdade, questionar as distorções e se recusar a ser manipulado, ele perde completamente o poder sobre você. Eu vou colocar aqui no card um vídeo sobre isso para você entender melhor. Porque o gaslight ele funciona mais ou menos assim. O narcisista ele diz hoje algo e nega que disse amanhã. Ele te convence que você entendeu errado, né? Ou que está sendo exagerado. Ele faz você duvidar da sua própria percepção, intuição, até o ponto em que você começa a depender dele para saber o que é real, porque você perde a referência da realidade. Se você já passou por isso, você sabe o quão desgastante e frustrante é isso que eu estou falando aqui. Você se sente confuso, ansioso e emocionalmente exausto. Mas aqui está o segredo, o gaslight só funciona se você permitir que ele funcione. A partir do momento em que você registra e se lembra dos fatos como aconteceram, para de discutir e se justificar, confia na sua percepção, sabe? E não deixa que ele a invalide, aí o jogo acaba. E isso enlouquece um narcisista. Ele percebe que as suas manipulações não funcionam mais e começa a perder o controle. Olha só, pense aí, vamos fazer mais um exercício. Pense aí em todas as vezes que um narcisista ele tentou te convencer de que você era o problema, que você se lembrava das coisas errado, que você estava sendo dramático. Agora imagine como seria se, em vez de entrar nesse jogo, você apenas respondesse com calma, convicção e certeza de que você sabe da verdade. Isso destrói completamente a estratégia dele. Então o narcisista ele só tem poder sobre você enquanto ele consegue te confundir. Quando você confia na sua percepção, e você deve confiar na sua percepção, na sua intuição, e você se recusa a ser manipulado, aí ele perde o jogo. Entendeu, gente boa? O tópico número 11 é quando você toma decisões sem pedir permissão ou validá-lo. Os narcisistas, eles acreditam que têm o direito de influenciar todas as suas decisões, é o que eles pensam. Eles querem que você sempre os consulte, sempre peça a opinião deles, sempre os valide antes de tomar qualquer atitude. Mas quando você começa a agir por conta própria, sem precisar da aprovação dele, algo dentro do narcisista se quebra. Ele percebe que não tem mais controle sobre você.
Desde o início, gente, o narcisista ele vai treinando você, essa que é a verdade, para que você possa depender da aprovação dele. Ele te convence de que as suas decisões são ruins e que ele quem sabe o que é melhor para você. Ele critica as suas escolhas, não é? Te fazendo questionar se você está certo ou errado, né? Aquela dissonância cognitiva. Ele tenta te manipular para que você sempre o consulte antes de decidir algo importante, né? E se você toma uma decisão sozinho, ele se irrita, te desqualifica ou tenta sabotar o que você fez. Agora, isso acontece por quê? Porque para um narcisista, se você não precisa dele, ele não tem mais poder sobre você. Agora, quando você para de pedir a permissão, para de buscar a validação dele e começa a agir por conta própria, ele se sente impotente. Se ele tenta te criticar, você não justifica. Se ele tenta te fazer duvidar, você segue confiante. Se ele tenta te punir por não tê-lo consultado, você não se abala. Isso é insuportável para ele. Sim. Pense em todas as vezes que você sentiu medo ou insegurança ao tomar uma decisão porque o narcisista poderia não gostar. Agora imagine o que aconteceria se você simplesmente decidisse sem se importar com a reação dele. Você decidiu e cagou para ele. É isso que destrói o narcisista. Saber que ele não é mais uma peça essencial na sua vida. O narcisista ele quer que você acredite que precisa da aprovação dele. Mas entenda de uma vez por todas, quando você toma decisões por conta própria e segue firme, ele percebe que perdeu a maior ilusão que sustentava, o poder dele sobre você. E o nosso tópico 12, finalmente, é quando você muda o status quo e foge do controle dele. Gente, esse último tópico aqui é a cereja do bolo. Veja bem, os narcisistas precisam prever as suas reações para poderem te manipular. Eles estudam o seu comportamento, sabem como você responde a certas situações e usam isso contra você. Mas quando você muda o jogo, se tornando imprevisível, né, e quebra o padrão da relação, o narcisista entra em pânico. Ele percebe que perdeu o controle sobre você. O narcisista, ele conta com suas reações habituais. Ele sabe como te provocar, como te manipular e como fazer você agir como ele espera. Se ele te insulta, ele espera que você se defenda. Se ele te ignora, ele espera que você vá atrás dele. Se ele finge arrependimento, ele espera que você o perdoe. Ele espera que você fique nervoso quando ele te menospreza. Ele espera que você tente se justificar quando ele te acusa de algo falso. Sim, agora, o que acontece quando você reage de forma diferente do esperado? Ele te insulta, mas ao invés de você reagir com raiva, você ignora. Em vez de justificar, você se mantém firme, se mantém confiante. Ele te ignora e você sai para se divertir. Ele finge arrependimento e você não se impressiona. Em vez de tentar se reaproximar, você desaparece e segue a sua vida. Gente, o narcisista ele perde completamente o chão se isso acontecer. Isso porque ele não sabe lidar com o imprevisível. Ele esperava que você reagisse como sempre, não é? Mas agora ele não tem mais controle sobre o que você vai fazer. E aí começam os sinais do desespero. Ele pode tentar te testar de novas formas para ver se encontra outra maneira de te manipular. Ele pode partir para ataques mais diretos, tentando te desestabilizar. Ele pode se vitimizar para te puxar de volta, que você sinta pena dele. Ele pode tentar
te substituir rapidamente, como se ele estivesse no controle, sim. Ou pode simplesmente sumir por um tempo, frustrado por não conseguir mais te manipular. Mas a verdade é que por dentro ele está completamente perdido. O fato, minha gente, é o seguinte: quando você para de seguir o roteiro que ele escreveu para você, ele perde o controle. Ele perde o poder, entende? Olha só, gente boa, pensa em todas as vezes em que o narcisista conseguiu prever as suas reações e usou isso contra você. Pense, se lembre, tente lembrar disso. Agora imagine como seria se, em vez de reagir como ele espera, você mudasse o comportamento e o deixasse completamente perdido. Esse é o maior golpe que você pode dar em um narcisista. Quebrar o jogo dele e sair da dinâmica que ele criou. Isso faz com que ele perca a única coisa que realmente importa para ele, o controle. Então saiba, o narcisista precisa que você continue jogando o jogo dele. Então, entenda que quando você muda as regras, age de forma inesperada e se torna incontrolável, ele simplesmente não sabe o que fazer. Entendeu, gente boa? Deixa eu te perguntar, você gostou desse vídeo? Se esse conteúdo aqui ele faz sentido para você e te ajudou de alguma forma, considere se tornar membro do nosso canal. É apenas R$ 7,99 por mês. É uma barra de chocolate. A sua contribuição é fundamental para me ajudar a manter esse trabalho por aqui. E agora eu quero ouvir de você. Qual dessas atitudes você já aplicou ou pretende aplicar? Qual foi a reação do narcisista? Me conte aqui nos comentários, estou louco para saber, porque a sua experiência ela também pode ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Isso era muito legal, poder trocar uma ideia contigo, gente boa. Se você chegou até aqui, vamos fazer o seguinte, comente aí com a palavra fim do jogo, para eu saber que você chegou até o final de fato. E considere compartilhar este vídeo. Compartilhar é se importar. E se você deseja aprofundar o seu conhecimento sobre narcisismo, você pode adquirir o nosso livro. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Deus te abençoe. Beijo. Tchau.